Bom dia! Que esse dia seja iluminado e que a presença de Deus esteja conosco hoje nesse podcast Consciência Ecológica. É transmitido pela rede Tríade Multimídia. Hoje eu trouxe um convidado muito especial, um amigo de muitos anos que a gente se conhece, de muito trabalho voltado ao meio ambiente, um arquiteto exemplar. É o Alessandro Malara. Obrigado. Seja bem-vindo, Alessandro. Hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade, arquitetura, né, sustentável. Muito bem-vindo, Alessandro. Obrigado pelo convite, Stella. Obrigado por estar participando, falando um pouco mais da minha área de atuação, falar como a arquitetura é importante para a vida das pessoas, da qualidade, da dignidade para a vida das pessoas, né? E a gente pensa assim, às vezes, como a arquitetura, como uma área muito restrita a determinada classe social, e não é isso. A arquitetura é para todos, né? Ela representa muito do que é você. Eu falo assim, que é uma linguagem de você. Então, às vezes, a gente vê alguma coisa, né? Alguma construção, vê o Pinterest, vê Instagram. Só que, na verdade, só é um espelho de você mesmo. É um lugar que você se sente dignificado, né? Confortável, é sua imersão. Então, às vezes, você está no trabalho estressante, no trânsito, você chega na sua casa, você relaxa. Mas, ao mesmo tempo, você recebe com muito orgulho, né? Então, que eu falo, a casa, que é uma das minhas áreas de atuação, é um local assim onde você conta um pouco da sua história, traz aquilo para um espaço, né? E é isso. E aí a gente vai falar como que a gente pode utilizar alguns materiais para tornar a casa ainda mais interessante, que ela não só dignifique o indivíduo, mas também ela pense no entorno, que ela não agrida a natureza, que ela utilize elementos sustentáveis, que eu falava até anteriormente, que sustentabilidade parecia uma coisa de alta tecnologia, não. Às vezes são coisas simples que você pode colocar no seu dia a dia, ou mesmo no processo da construção civil, para tornar a casa ainda uma coisa mais inteligente e ter menos gasto de energia e, por consequência, ser mais econômica. Então é muito isso que a gente vai falar. E é lógico, antes falar um pouquinho como que surgiu a minha verve para arquiteto, como que eu trabalho, e a gente vai desenrolando. Isso é muito conteúdo, muito conteúdo. Que bom, Alessandro, você trazer todas essas informações pra gente, né? Justamente nessa época que a gente precisa valorizar a natureza. Aí eu quero saber de você, como que a arquitetura entrou na tua vida? Assim, eu sempre gostei muito de desenhar, de ver algumas coisas que eu achava interessante, tentar reproduzir aquilo por alguma maneira, né? Então a gente fala que é uma forma de comunicação. Nem sempre a comunicação é verbal, né? Então você parte por um desenho, por alguma miniatura mesmo que eu fazia quando eu era pequeno. Então acho que isso já era uma vocação que eu tinha, ou que tinha uma aptidão, né? E é normal, todas as crianças têm aquela que gosta de música, então ela escuta um som e já quer reproduzir, tem aquela outra que gosta de brincar com formas geométricas. Então o meu era o desenho. Eu percebi que era uma coisa que eu achava mais interessante. Por consequência, tinha familiares que às vezes trabalhavam na área, então eu queria trabalhar com aquilo também. E depois, com o tempo, fui procurando meu caminho, né? Vendo coisas que eu gostava um pouco mais, procurando trabalhar em empresas que mexiam com arquitetura. Ainda era uma área que para mim era um pouco uma novidade. E tô aí há muito tempo, né? Eu falo que eu tô para fazer 45 anos e mexo com isso desde os 12 anos de idade. Então, é até difícil pensar minha vida que não fosse relacionada à arquitetura, né? E a arquitetura é um campo muito vasto, né? Quando você pensa, você pode mexer com a parte de projeto, com a parte documental, com uma parte mais ligada ao paisagismo. Então, é um campo tão vasto que fica até difícil se falar, qual que é a sua área específica? E eu falo que eu tenho duas empresas, né? Na verdade uma, mas que ela faz dois tipos de serviço, que é a M2 Arquitetura, que desenvolve criações arquitetônicas, desde a parte residencial, comercial, corporativo, e tem a M2 Licenciamento. Aí eu até trabalho mais com empresas, parte de Anvisa e Vigilância Sanitária, mexo com parte de CETESB, bombeiro, tudo que precisa do regulatório para a empresa estar dentro das normas, trabalhando legalmente, e isso envolve projeto. Então, quando você pensa numa parte assim de adequação de fluxo relacionada à vigilância, tem que pensar toda a organização espacial e de fluxo mesmo para melhorar a produção e não estar tendo nenhum risco de contaminação, por exemplo, uma indústria farmacêutica, né? E pegar esse conceito e aplicar isso também, tanto quando a gente cria um projeto, então vamos fazer um parque. Qual o melhor fluxo?
como que as pessoas vão ter uma visualidade bacana, como que a gente vai fazer com que o animal entre, os tratadores entrem num local, a pessoa circule por outro. Então isso também é arquitetura, né? Aí eu vou entrar aqui para você falar um pouquinho sobre o Animalia Park, que é um case de sucesso seu, né? É assim, né, que eu falo. Por mais que a gente tenha ideia, né, seja um dos arquitetos, o arquiteto que participou bastante do processo, a gente teve a honra, né, de fazer diversos recintos. Eu acho que o que teve maior visibilidade foi até o viveiro de imersão, né, o aviário. Teve outros parceiros que participaram e isso foi muito importante, né, porque sozinho às vezes é um desenho, é uma ideia, mas como que vai materializar isso? Então isso que é legal, o arquiteto, ele dá um start para aquilo, né? Mas envolve biólogos, veterinários, cenógrafo, que é tão importante, né? Imagina, faz esse desenho bonito, mas se não tiver alguém que ajude a executar aquilo com maestria, né? E aquilo se materializa, então eu acho que o princípio das coisas que eu falo, o arquiteto é legal, ele vai ter nos vislumbres, ideias, referências, mas é um conjunto, então ele tem que ter vários fornecedores, vários parceiros bacanas. Então você que é uma pessoa que também conhece bastante gente da área, você que é uma pessoa muito inteligente, que tem um repertório bacana, a gente trabalhar essas parcerias, né? É até legal que você trazendo gente aqui no podcast, você trouxe o Altmar, que é um amigo, né, que mexe com energia solar. Então, assim, quando você vai pensar num projeto, você tem que ter essa rede de apoio, né? Eu mesmo agora faço parte também do Polo da Grande Viana, que é legal você conhecer fornecedores que tem uma qualidade, tem um lastro, mesmo na ETEC, que eu também faço parte, que é a Associação de Arquitetos e Engenheiros, então, que o Altmar também faz parte. Por quê? Porque eu, como arquiteto, vou precisar de repente de um bom engenheiro calculista para que aquela estrutura, né, pare em pé, que tenha um balanço interessante. Aí eu vou precisar de um engenheiro elétrico, de repente, para me ajudar a pensar nas soluções de iluminação, ou se todo aquele potencial de energia elétrica vai estar compatível com aquele porte de projeto. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, para um bom projeto se materializar, você precisa de bons parceiros. Tanto na parte de execução quanto na parte de projeto, né? Você falou tudo, equipe sozinho tudo. É uma ilha, entendeu? É uma andorinha sozinha, não faz melhor. Vou fazer um desenho bonito, mas assim, o resultado final vai ficar bem aquém do que eu idealizei. Então, eu acho que isso é importante. Nós estamos aqui numa região que carece de uma arquitetura de qualidade, tá? Por mais que às vezes a gente tenha alguns projetos bacanas, com uma certa imponência, mas o que eu falo que a boa arquitetura ela é atemporal, sabe? Se você pensar numa obra do Paulo Mendes da Rocha, do Niemeyer, o que se destaca do que é modismo? É que daqui a 10, 20, 100 anos ela continua tendo uma presença, ela continua tendo história, né? Muito bom, então, um designer desafiador. Sim, eu falo, né? Coisas boas são atemporais. Então é buscar um pouco isso e ao mesmo tempo buscar que tenha a identificação da pessoa, porque a casa é um espelho seu, né? Eu sempre comento também, né, que eu falo, por que um arquiteto é tão importante? O arquiteto, ele funciona como se fosse um terapeuta, um psicólogo, tá? Então você chega assim, pô, Alessandro, eu quero fazer a minha casa, eu sonhei em ter minha casa, né? Qual que é o maior sonho material que você tem na sua vida, Estela? Você vai falar assim, o maior sonho, às vezes eu quero ter um filho, eu quero morar fora, eu quero fazer um mestrado, um doutorado, mas o maior sonho material é a casa própria. Exatamente. Então isso, você tem uma economia. É o lar, né? Então você fala assim, putz, de repente eu vou economizar 10, 20, 30 anos para construir essa casa, e você vai pegar isso e simplesmente jogar só para um construtor, vai jogar para alguém que de repente não teve essa vontade de pegar e funcionar como um filtro técnico para você. Então você precisa pesquisar sim, ver que o arquiteto que vai executar aquilo para você, né? E esse arquiteto tem uma boa rede de apoio para conseguir materializar isso, né? Então você lida, e o projeto final não é o projeto que o arquiteto quer. E nem o sonho do cliente, né? É o sonho do cliente, mas às vezes nem você consegue pensar na minúcia. Então é legal o quê? É um trabalho em equipe, é um trabalho seu, é um trabalho do arquiteto e de todos os parceiros de projeto e de execução. Então por isso que é importante ter esse link de todos, essa cola, né? O arquiteto é essa cola, ele vai colar todo mundo nesse processo para ter um resultado final bacana. E isso, eu tô falando da residência, mas você, por exemplo, igual do parque, você comentou, precisa de bons prestadores. Então, lá eu conheci gente bacana que me ensinou e me ensina coisas, né? Amigos em comum que ajudaram nesse processo, que a gente trabalha também em outros projetos. Então, isso é bacana. E a gente tá sempre aprendendo, né, Estela? Que eu falo assim, não estamos engessados. Sim, eu falo assim, questão de sustentabilidade. Gente, eu tô num processo agora que eu vi que
Muitos meus projetos ainda mantinham aquele tradicional, certo trivial, porque nós temos às vezes um certo receio de arriscar, né? Você fala, essa fórmula pronta, dá certo, as pessoas gostam, acho bonito, eu posso reproduzir. Só que uma hora você fala que você precisa evoluir nas técnicas construtivas, você precisa agredir menos o meio ambiente, procurar materiais diferenciados, e ao mesmo tempo, você precisa melhorar o processo mesmo de projeto. Então você precisa estar sempre evoluir junto, né? Isso. E aí, falando nisso, na natureza, como que é a visão do arquiteto que trabalha junto com a natureza, em conjunto com o meio ambiente? Eu falo, a natureza é onde a gente tiramos as maiores informações. Eu falo que um bom arquiteto ele faz uma mímese da natureza, né? Ele pega assim o conceito da casinha lá do João de Barro e reproduzir aquilo no espaço, tá? Então, por que eu falo isso? Porque o animal é muito inteligente. Ele consegue construir aquilo que é necessário para ele, com um material que é relativamente simples e local, né? E ter toda a parte assim que a gente fala assim de conforto térmico, sem precisar de ar-condicionado, de grande investimento de energia, você entendeu? Por quê? Porque é a prática vernacular. Eu falo, e aí nós, como seres humanos, fomos esquecendo isso, parece, com o tempo, sabe? E a natureza reconecta a sabedoria, né? Então poxa, o que eu acho muito bacana é você pegar uma construção, utilizar, assim, conhecimentos antigos mesmo, por exemplo, você trabalhar com taipa ou com solo cimento e usar a tecnologia, de repente a impressão 3D, para materializar isso. Olha que coisa bacana, Nossa, que né? lindo, Você que lindo. pegar, assim, do próprio solo do local, você conseguir construir a alvenaria daquela casa e, ao mesmo tempo, você fazer um estudo de insolação, de ventilação, para ela ter de ser de forma, que eu falo assim, o aquecimento dela e o resfriamento ser de forma passiva, sem gasto de energia. Então, eu acho isso espetacular, só que para isso precisa de estudo, precisa de pesquisa, né? O animal, ele tem aquilo meio que já do seu próprio instinto, e nós, homens, às vezes fomos esquecendo isso. Então, como a gente incorporar isso novamente? E respeitando a natureza. E você busca essa sabedoria na natureza? Explica um pouquinho quais são as tuas inspirações. Sim, eu acho que assim, essa possibilidade de trabalhar com a arquitetura ambiental, criando parques ou um centro de conservação ambiental, ou mesmo assim uns viveiros que a gente pôde trabalhar, abrir um pouco essa possibilidade. Como que eu posso fazer um ambiente para os animais, né, que ele consiga se sentir como se estivesse no seu habitat natural, então isso é importante, né? E ao mesmo tempo utilizando alguns conceitos que a gente fala da construção tradicional mesmo, né? E materializar isso. Então isso foi me resgatando isso novamente, tá? Porque às vezes a gente vai no mercado e vai fazendo aquelas fórmulas prontas e o construtor às vezes ele quer trabalhar da maneira mais simples que ele está acostumado. E aí, essa possibilidade de trabalhar com gente que não olha só o trivial, mas olha de repente numa visão mais ampla, né? Até o que você está fazendo fora, me abriu esse leque, tá? Então, ao mesmo tempo que eu pude fazer do parque algumas coisas desse gênero, aplicar isso nas residências também, né? Eu sentia que às vezes estava bonito, mas podia ser mais, né? Eu já trabalhei com residência, por exemplo, estrutura metálica, steel deck, steel frame é legal, porque todo mundo tem aquela ideia, o aço, não, o aço é material industrializado. Cara, mas às vezes é uma construção limpa, rápida, que gera menos resíduo. E agora, uma outra coisa que eu tô pesquisando, né? Falo uma pesquisa pessoal mesmo, é trabalhar de repente, com taipa, com argila, como que eu posso, sabe, tipo, começar a incorporar isso na construção, de repente uma madeira laminada colada, coisas do gênero, para quê? Exatamente para o carbono incorporado, que eu comentei anteriormente, né, e o operacional ser reduzido na construção, gerando menos resíduo, e ser uma construção que pensa no meio ambiente. Então, eu acho que é mais agradável, né, dentro de casa, assim, produtos mais naturais, né, gostoso. Sim, dá aconchego, né. Outro conceito, sim, né? Dá aquela aquecida, né, você vê uma casa com uma estrutura em madeira bem tratada, e a madeira, assim, ela é um material que ela trabalha, não tem jeito. A pessoa que não, eu não quero manutenção. Tudo tem manutenção. Só que é como você faz a manutenção preventiva, né? Então, assim, eu sou mais focado em projeto, eu não sou um cara que fica acompanhando, fazendo a obra, até porque a gente tem bastante frente, mas aí eu quero estar cada vez mais próximo nas especificações para o projeto ficar mais próximo daquilo que eu idealizei. Então, para isso, eu preciso de bons executores, de bons parceiros, aí vira de novo o que a gente falou, né? A rede, a equipe, uma equipe que eu falo, não é só a equipe interna da M2, mas todos que a gente trabalha em parceria. Eu acho que hoje em dia
é muito importante, igual eu falei, quando eu tô junto com a ITEC, quando eu tô junto com o Polo, quando eu tô junto contigo, Estela, eu tô procurando pessoas que ajudem a dar uma qualidade maior ao meu trabalho final. Não é um trabalho estanque, não é uma bolha. Você entendeu? Eu tenho que procurar os melhores parceiros que eu tenho aqui na região. Isso mesmo. Você entendeu? Por quê? Tem a questão logística, tem que ser da região. Eu acho que ajuda bastante a gente ter parceiros próximos. Então, poxa, eu preciso de uma solução em energia solar. Altimar, você consegue? Olha esse projeto, o que eu posso melhorar nesse projeto? Né? Estela, olha, eu tô querendo utilizar alguns conceitos de sustentabilidade. Você que tem esse conhecimento, dá uma olhada para mim, vê o que eu posso incorporar nesse projeto. Então, acho que isso é importante cada vez mais. A gente não pode... Eu falo assim, o arquiteto em geral, às vezes é um sujeito meio de ego, né? Eu tenho todas as soluções. Não tem. E tem coisas que você vai descobrir depois. Infelizmente, o que a gente faz, o projeto ele serve para nós diminuirmos os erros. Não quer dizer que não vai acontecer algumas coisas, mas aí você dá a cara a tapa, você aprender com aquilo e cada vez mais no seu processo melhorar. E aperfeiçoando, É né? lógico. Você falou que iria me consultar. Eu já vou dar uma dica aqui que eu amo, que é o telhado verde, levar a natureza. O que você acha desse conceito? Eu acho que é bacana, eu acho que a gente tem muitas possibilidades com isso, né? Que o calor, né, que às vezes usa para aquecer o ambiente, ele vai para a evaporação das plantas. O que precisa ser feito, né, que é uma coisa que, não digo nem só no telhado verde, na própria laje que às vezes fica exposta, na cobertura, é uma boa impermeabilização, né? Às vezes essa questão da impermeabilização, muita gente não sabe trabalhar lá direito, então da infiltração. Então, eu sou, assim, fãzaço. Só que, assim, tem que entender como fazer esse sistema, sabe? Ter a drenagem adequada, colocar a manta adequada, ter o tipo de planta que você vai colocar para não dar uma sobrecarga na estrutura. Então, por isso que eu falo, é vital, é importantíssimo. O conhecimento de um parceiro que sabe executar, que sabe especificar o material, você entendeu? Então, assim, eu percebi o que? Antes eu tinha um projeto que eu achava muito bacana, que eu desenvolvi, mas esse projeto podia mais. O que faltou nesse projeto? Eu falo assim, ó, faltou uma iluminação melhor. Então, precisa de alguém de iluminotécnica, sabe? Você percebe isso. Nossa, esse projeto é bacana. O que precisava? Precisava de paisagismo mais bacana. Então, aí você começa a notar que é normal, você quer sempre procurar o melhor, mas nem sempre você consegue. Às vezes até o cliente mesmo ele vai cortando custos. E você mostrar para o cliente como é importante isso. Fala, nossa, sua casa ficou bem bacana, mas já parou para pensar que de repente o projeto, que é uma parte até ínfima, ele pode mudar totalmente a cara da sua casa e valorizá-la ainda mais, sabe? E, por exemplo, a questão do paisagismo, que é uma outra coisa super importante. Eu não sou um especialista, preciso de gente que me ajude. Às vezes o pessoal fica lá, vou colocar uma planta tal, que ela é bonita, mas ela não é nativa. Então ela funciona como uma espécie predadora. Então, não pode. Estuda, vê o que de repente é local, que é uma frutífera local, que valoriza, que dá personalidade, você entendeu? Exatamente, que atraiam as abelhinhas, as borboletas. A pessoa vai lá, pega uma espécie asiática, que daí mata ela... os insetos. Exato, não coloca pode. a planta na calçada, aquilo vira uma baita de uma tóxicas árvore. também, tem plantas tóxicas para os pets. Não, e elas são predadoras das nativas. Então, assim, eu não tenho esse conhecimento, mas... E às vezes a gente comete esse erro, simplesmente é bonita ou precisa de tal insolação, mas aí entender um pouco mais isso para melhorar a nossa parte de projeto. Eu acho que é um conjunto de fatores que o arquiteto ele tem que estar cada vez mais se aperfeiçoando, antenado, que isso vai melhorar. E o paisagismo, que a gente fala, é importante, importantíssimo, porque ele ajuda a amenizar a temperatura, que o calor vai servir para a evaporação das plantas, ele melhora também a questão estética, né? Você tem o verde em volta, você abre uma... Saúde mental, hein? Você abre uma porta, vê aquele verde na frente e fala assim, já é uma outra coisa, né? Agora a gente vê aquela arquitetura biofílica, né? Isso. O neobrutalismo que tá na moda, que eu o pessoal adoro essa. Parede e põe um monte de verde. Então, assim, mas é fazer com que isso não vire um modismo, mas vire uma coisa presente, sempre na construção, você entendeu? Que ela não morra, assim, com um período que a gente tá de revalorização do verde dentro das construções, né? Eu acho que tem que ser constante. Além do verde, a iluminação, né? Sim, vital. Do sol. E ainda também, eu não sei como que é para você essa questão de utilizar a água também, fontes, até para dar alimento, né, para as plantas, para os animais, poder utilizar plantas que atraiam a fauna, né? E você contribui com a natureza também. Como que é essa questão da água? É o que eu falo, né? É muito importante. Quando a gente pensa nisso, a iluminação,
Total, é importantíssimo saber qual que é o melhor sol, no qual o período para esse sol, o sol adentrar a residência, às vezes não de forma direta, mas de forma indireta para não causar ofuscamento. Então, quando pensa assim num projeto, a gente tem que fazer todo esse estudo, né? E aí de água também, reaproveitamento de água, colocar todo o sistema de captação de água, trabalhar com cisternas. Eu acho que assim, isso não virou aquele negócio, vou fazer um a mais na construção. Não, isso é obrigatório. Você fala assim, questão de reuso de água, questão de energia solar, isso tem que estar em qualquer projeto residencial, entendeu? Você fala, tudo bem, num primeiro momento a gente vai pensar aqui na insolação, na melhor implantação, na topografia do terreno. E tem mais, hein? Tá, permeabilidade, né? Sim, com certeza, porque você não vai chegar simplesmente pavimentar tudo. Primeiro que vai esquentar pra caramba. Segundo, olha o caos que fica São Paulo. Por quê? Porque São Paulo ali tinha áreas alagadiças que foi pavimentando tudo. Então isso é uma experiência que não foi bacana. E como que a gente consegue... Sabe, as pessoas às vezes acham assim, vou pavimentar tudo que é muito melhor. Não, quando a gente tem uma legislação municipal falando que a gente tem que ter um mínimo de permeabilidade, tem um porquê disso. Não é arbitrário, não saiu do nada isso. É pra quê? Pra gente, pro solo absorver essa umidade, pra virar uma coisa muito mais inteligente, você entendeu? Então assim... Às vezes me causa espanto quando o pessoal quer sair cimentando tudo, você entendeu? Não ter jardim, não né? ter, nossa, a melhor coisa que tem você ter essa área de gramado, sabe? É uma outra qualidade, fora que a questão da própria temperatura, você tem uma refrigeração passiva da construção, sabe? Isso é coisa básica. E as cores também contribuem, né? As cores da casa. Sim. Tem cores que a absorção da luz do sol esquenta, outra esfria. Exato. Você, por exemplo, você às vezes trabalhar, até mesmo você fala assim, cores escuras. Dependendo de como você trabalha ela, você pode fazer um sistema de aquecimento também só com a cor escura. Então, para animais mesmo, a gente já fez um projeto que a gente trabalhava com cor escura. Por quê? Porque o animal precisava daquela questão do calor. Então tinha que pintar com a parede numa cor escura. Então assim, é muito importante a questão de cobertura. Às vezes a pessoa simplesmente vai lá, coloca uma cobertura e não vê que de repente uma cor clara, reflexiva, vai servir para amenizar a temperatura. Então tem um porquê da escolha de cores, né? E o pessoal às vezes pensa muito na questão só estética. Não, vai muito mais do que isso. Mas é lógico também... Hoje em dia tá muito aquele modismo, né? Vou trabalhar com cinza, com uma paleta de cores neutra. Eu acho legal, às vezes, você trabalhar com uma cor, porque dá personalidade, né? Dá um pouco, um toque assim... Fora que alegra, né? Então você tem que... A alegria é fundamental. Eu falo assim, você tem que ter características, né, sua, ou seja da empresa. Então, por exemplo, vou trabalhar com a empresa. Eu sempre pergunto, qual que é a cor da empresa? Qual que é o logo da empresa? Para quê? Com que aqueles elementos que fazem parte da identidade da empresa também está representado na fachada, nos materiais, nas cores que eu vou utilizar no projeto, entendeu? Então isso é importante, entendeu? Eu falo que assim, tudo tem que ter um link na linguagem, você entendeu? Exatamente, é um conceito, né? É um conceito, aí tem que ser amarrado, não é estanque, tem que ter esse link. Lógico, tem toda a questão, né, da cor para amenizar uma temperatura ou algo assim, mas também tem a parte estética envolvida, tem a parte da linguagem da própria empresa, então é um conjunto de fatores. Tem que muito legal, muito legal. E quando você começa o projeto, você pensa assim, você coloca a bússola para ver a posição do sol, aonde que vai. Tem hora que eu fico meu Deus, esse sol aqui nessa posição, como que eu vou encaixar? E eu fico lá girando em círculo e remonto. É como se fosse o puzzle, né? Aquele joguinho que você vai tentando encaixar a peça e colocou uma e bagunçou outra. É mais ou menos esse trabalho. Exatamente. Eu gosto da posição norte. Eu gosto que o sol fique o dia inteiro na posição, né? Que aqueça a casa, porque eu sou do sul, então eu gosto de casa mais quentinha. Mas tem uns lugares que bate aquele sol direto. Fala, meu Deus do céu, vou pegar fogo aqui, né? E a gente vive numa região que tem uma amplitude térmica tão grande, né? Então você chega assim, eu falo sexta-feira passada, eu cheguei no escritório, tava 28, 29 graus, aí tava 16, eu falei, quem ligou o ar-condicionado aqui? E aí a gente fica doente, né? Então, toda essa parte de calor, frio, é importante, né? Da posição da casa. Exato, porque acho que, por exemplo, pensar numa ventilação cruzada para amenizar a temperatura ou para refrescar, pensar em aberturas na parte superior da residência, porque o ar quente é mais leve, então ele tende a subir. Então, tem vários mecanismos que a gente pode colocar para que não fique gastando energia com ar-condicionado ou algo do gênero, mas ao mesmo tempo você consiga fazer com que a casa tenha uma temperatura amena.
eu mesmo fiz um projeto, foi em Vargem Grande, numa casa com um tijolo de adobe, um amigo meu, tudo, a gente, com uma casa bem bacana, uma casa de campo, e o bacana é assim, apesar de ter um projeto para ar-condicionado, a casa não precisa usar ar-condicionado, o material tem uma ótima inércia térmica, então assim, ela consegue ficar com uma temperatura muito agradável, tanto no inverno quanto no verão. Nossa, que Entendeu? legal. Então isso foi muito legal, a gente trabalhou com essa parte de ventilação cruzada, pé direito mais elevado, o material possibilitou isso também, então... Isso e- tudo é sustentável, né? com certeza, você entendeu? Também tem um canteiro de células fotovoltaicas, então foi bem bacana, assim, foi um case que... É lógico, a gente vai falar de estética, tem gente que vai gostar ou não. Eu gosto bastante da estética dessa casa, é uma casa que ficou legal, uma casa que quase não tem corredor, tem uma... Olha, que legal. Tem uma área de construção bacana, é um amigo meu pessoal, assim, foi muito legal. Essa eu me envolvi bastante no projeto da casa dele, foi bem legal. E eu sempre lembro dela com bastante carinho. É uma referência. Eu É acho uma que, referência. eu acho Você que pode mostrar para outras pessoas, né? sim, sim, foi que legal. seguir esse padrão. Até acho muito interessante essa parte de ambiente sem paredes, né? Sim. É muito legal, porque dá uma amplitude, né, na casa. É que assim, o que eu falo, são sensações, né? Então, por exemplo, tem gente que fala assim, putz, tá cada vez mais na moda aquele pé direito monumental, duplo, até triplo. Cara, dependendo da situação, às vezes tem um pé direito mais baixo, aquilo pode ser aconchegante ou pode te causar uma sensação boa. Então, a arquitetura, ela te proporciona sensações, tá? Você tem que trabalhar com essas sensações. O arquiteto, ele vai trabalhando com o espaço. Ele vai fazendo ele te passa uma leitura de espaços, sabe? Que legal. É que eu falo, ela é uma linguagem que nem sempre é uma linguagem verbal, né? E é isso, é um texto com espaços. O Niemeyer era um poeta do espaço. Muito legal. Entendeu? Muito legal. E você, quando vai fazer o projeto, você analisa o cliente, assim? Sim, muito, muito. Eu falo que assim, acho que a reunião mais importante que eu tenho não é quando eu mostro o 3D da casa, que geralmente ele vê, né, o 3D, ele fica maravilhado, porque é uma materialização daquilo que ele, às vezes, vê uma planta, é até engraçado, o pessoal fica naquela expectativa, daí você mostra os espaços, as cotas, ele fica com aquele sorriso amarelo, nossa, eu não esperei, de repente, 2, 3 semanas, um mês e meio para isso. Ele fica maravilhado quando ele vê ou a maquete física, ou 3D girando, o vídeo. Mas o mais importante para mim é essa primeira reunião. Por quê? Porque nela eu tento fazer uma leitura mesmo, né, das expectativas. E vai muito essa primeira reunião da empatia, né? Tipo, do cliente ver que você conseguiu interpretar um pouco daquilo que ele tá passando, essa troca de experiência, você sentiu que ele gosta ou não gosta, e ele conseguir passar com uma clareza quais são as referências, o que ele quer, porque como eu te falei, a casa não vai ser 100% aquilo que você quer. Às vezes você tá passando umas informações, mas aí o arquiteto ele vai ser um filtro técnico e o resultado final é um pouco seu, é um pouco dele, de repente é um pouco do seu esposo, você entendeu? É um conjunto de fatores, mas o legal é que o resultado final, tanto do projeto quanto da execução, seja algo que você se identifique. E bom para a família inteira, né? Bom, o que eu falo. Sabe por quê? A casa, ela tem história. Sabe? Você vai olhar pro espaço, vai falar, putz, ali eu vejo quando eu jantei com a minha mãe ali, no meu caso, meu filho, eu lembro dele pequeno ali naquele espaço, entendeu? Então, ela traz muito isso, a memória afetiva, você entendeu? É que eu falo, às vezes nós arquitetos temos muitos arquitetos, né, principalmente pretensão de fazer história com a arquitetura, não. A minha pretensão é eu ficar na história daquela família, sabe? Falar assim, Isso é muito lindo. participar disso. Então, de repente, eu não vou estar aqui daqui a 20, 30, 50 anos, não sei, a gente nunca sabe. Mas a casa persiste, fica lá. Então, eu deixei uma marca, assim, é um entendeu? legado, né? Então eu falo, isso é muito legal, muito importante. Eu tenho uma frustração muito grande, assim, que eu falo até para meus clientes, lógico, a gente precisa sobreviver, precisa ser remunerado pelo nosso trabalho, senão não dá, né? Mas eu tenho uma frustração muito grande quando eu faço um projeto que eu gosto e não é executado, sabe? É verdade. Fica só no papel. Você fica lá, você tem aquela ideia, você se empolgou. Então, acho que a grande realização do arquiteto, de verdade, é o que? É fazer um projeto que você gosta, ver esse projeto executado
e ver a pessoa que está utilizando aquele projeto feliz. Que legal. Então, por exemplo, a gente falou lá da questão do aviário, né? Que, lógico, eu fui um dos que participou do projeto, mas é uma equipe, né? Aquilo para se materializar. Então, você vê aquilo executado, as pessoas usando e achando bonito e tirando foto. E fazendo o link, foi premiado, né? Fala desse prêmio mundial que você ganhou A gente, por causa desse viveiro de imersão. Não, a gente fala assim, às vezes a gente está participando de algumas premiações, eu até fico feliz, até com residência, a gente já foi premiado também algumas vezes, mas que eu falo, a maior premiação, de verdade, eu falo assim, putz, às vezes você foi indicado para alguma coisa, eu recebi alguma premiação, mas sabe o que dá essa felicidade? A maior premiação, você vê, de repente, as pessoas utilizando aquele espaço feliz, tirando foto, marcando, ou falando assim, você não fala nada, pô, eu que fiz, ou eu participei, você só fica olhando e falando assim, caramba, meu, tão gostando. Então, assim, e isso, essa sensação que você se sente gratificante, é quando você faz uma casa assim. Lógico, já aconteceu de eu fazer casa e o resultado final fica muito aquém daquilo que eu idealizei. Seja por causa de defeitos na construção, ou porque a pessoa, de repente, acabou metendo o pé pelas mãos e não conseguiu executar daquela maneira. Então, acontece esses dissabores, infelizmente. Mas quando consegue concretizar igual o projeto, aquilo se materializa, e a pessoa pega e manda uma mensagem e fala, nossa, olha aqui a casa, eu tô tão feliz, e manda foto e vira um amigo, sabe? Eu fiz um projeto de casa igual eu te falei desse meu amigo, eu fiz de uma outra amiga, uma cliente virou amiga, que foi a Fátima, a gente fez o projeto da casa dela na estrutura metálica, né? E é tão legal, sabe? Tipo, ela me manda a foto da casa, e isso é legal. Eu falo tanto do parque, né, que teve essa dimensão, né, e teve essa parte midiática, mas de repente dessa casa, dá o mesmo prazer de você ver que a pessoa ficou feliz com o resultado final. A gente se sente orgulhoso e parte da história da família ou da instituição que fez aquilo. A alegria de ver realizado, né? A gente fala, né? Precisa dos conceitos de sustentabilidade, precisa utilizar materiais inovadores, e eu falo, esses materiais, não falo que é inovador, é voltar a práticas vernaculares, práticas antigas, mas usando a tecnologia para isso. Para quê? Para respeitar a natureza, gerar menos resíduo, diminuir o impacto de carbono, mas ao mesmo tempo pensar em história. O que a casa representa para aquela família, o que o prédio representa para aquela empresa, você entendeu? Eu acho que é isso que o arquiteto tem que linkar, ele tem que linkar esses fatores e dar materialidade a isso, você entendeu? Perfeito, perfeito. Eu também adoro casas com janelas bem altas, que é antiga, né? Que é aquele modelo bem antigo. Então, eu acho que assim, quando você pensa em alguns arquitetos, né, eles são uma grife, eu tenho uma marca registrada, tem a marca deles. Você fala assim, tô contratando tal arquiteto porque eu quero um resultado final igual aquele, pum, né? E já tem aquele portfólio daquela maneira e o cara já vai direcionado a ele. Eu não sou um arquiteto de grife, eu sou uma ferramenta. Então, quando me procura, eu tento fazer essa leitura do cliente. Então, assim, se você me falar uma casa mais tradicional, vou ter feito. Uma casa mais minimalista, vou ter feito. Uma casa mais de campo, com materiais naturais, vou ter feito. Por quê? Eu tento captar um pouco isso, ver quais os materiais que a pessoa acha interessante e tento materializar. Eu não sou um estilo, eu sou uma ferramenta do estilo do meu cliente. Eu penso que eu sou dessa maneira, entendeu? Então, por isso que às vezes até tem gente que fala assim, putz, você deveria procurar um perfil e ir cada vez mais refinando ele para chegar nesse resultado final. Então, a arquitetura da M2, né, que é o meu escritório. Fala, cara, não, eu acho que eu sou um cara meio que vou mudando essas ideias e essa versatilidade talvez seja meu diferencial, entendeu? Perfeito. Eu também gosto de casas diferentes. Né? Eu vejo muitos condomínios construindo casas iguais. É uma coisa, Estela, que tem... O que você acha sobre isso? Assim, às vezes não é pedância nem nada, mas assim, eu comentei até com o pessoal do modismo, tá? Então, assim, tem o modismo, aquelas casas com aquela porta imensa, pé direito duplo, e eu já fiz também projeto assim. Eu achei que ficou bonito, mas assim, quando você pega pelo lado mais crítico, né? É uma fórmula, eu acho que é uma moda, e acho que isso passa, pode ser 1 ano, 2, 10, mas você entendeu? Agora, boa arquitetura é atemporal. Quando você, igual eu comentei, putz, você pega um prédio do Paulo Mendes da Rocha, do Niemeyer, ou de outra grande referência da arquitetura, Vila Nova Artigas, o que torna ele diferente, o que faz com que ele tenha um valor arquitetônico? Aquilo é temporal, daqui a 50 anos continua sendo uma coisa maravilhosa, uma coisa que representa a história da arquitetura nacional, você entendeu? Só que assim como eles foram muito marcantes
né, e virar essa referência da arquitetura nacional, eu acho que às vezes a gente tem que buscar novos caminhos, a gente não pode parar neles. Eles foram igual assim, a Bossa Nova foi uma grande referência da música nacional, foi, mas a música vai se reinventando, vai trazendo outras raízes, ela continua sendo uma música assim de qualidade descritiva, mas a arquitetura, assim como a música precisa se reinventar e trazer novas referências, acho que a arquitetura também precisa. A gente não pode ficar estagnado nisso. Então, poxa, é tão legal ver o que estão fazendo lá fora, como estão estudando, o que trazem de novo, e aí a gente procurar na raiz nacional. Os materiais que a gente tem aqui, que são abundantes, seja de madeira ou de plantas mesmo, e incorporar isso nas nossas construções. E aí, que eu também cometo esse erro, eu tô tentando voltar um pouco mais nisso, sabe? Para meus projetos serem isso. E assim, que eu falo, eu tenho feito muito projeto casinha de animais, né? Tipo... Casa da árvore. Não, fiz casa pra anta recentemente também. Eu falo, é engraçado. Tem umas meninas que eu faço projeto também. Eu falo assim, eu fiz até casa de anta ultimamente, né? Casa pros animais, né? Tem feito mais casa pros bichos do que pra pessoa ultimamente, muito bom. viu? Isso é a natureza, né? Eles não reclamam tanto, é mais fácil lidar. Muito bom. E voltando essa parte, essa comparação que você fez da arquitetura com a poesia, a arquitetura é uma arte, né? Ah, com certeza, que eu falei. Arte. A gente tem diversas artes, né? Putz, pegar referência de artes na música, na MPB, você pega um Vinícius de Moraes, você pega, que é poeta, né? Mas assim, um Chico Buarque, você entendeu? Mas aí você pega na arquitetura, a gente também tem os poetas do concreto, né? Igual você fala do Niemeyer, assim, putz, uma referência internacional, vencedor de Pritzker, né? Em 88, Paulo Mendes da Rocha, vencedor de Pritzker. Então, assim, o Brasil, ele é muito bem representado nesse campo, né? Tem muitas referências. E talvez por isso, por causa da força dessas referências, às vezes a gente tem uma certa repetição disso. Eu acho que tem umas correntes, né? Tem aquela corrente, a gente fala aqui na região que o pessoal compila um pouco aquelas fórmulas de condomínio, e tem aquela corrente também daqueles arquitetos, mais de um meio arquitetônico que trabalha muito aquele neobrutalismo. Eu falo, mas vamos talvez... O meio termo, né? Arriscar, vamos usar. Nem sempre vai dar certo. Pode ser que você vai fazer um projeto que vai ficar... Será que... É muito subjetivo. Vai ter gente que vai achar espetacular e vai ter gente que vai olhar meio que assim. Mas pelo menos você sair da zona de conforto, tá procurando novas referências. Fazer coisas diferentes, né? Novas. E pros animais, você falou assim, você buscar uma raiz vernacular, uma coisa mais... Sabe, tipo... da essência para criar essa mímese, para criar um espaço. Então eu acho isso muito legal. E a natureza, ela não é feita de retas, né? Ela é feita de curvas, de reentrâncias, entendeu? Então de vida. É ter essa possibilidade, às vezes, de trabalhar com uma argila, com uma cenografia, com material diferente, entendeu? Eu acho que eu fico feliz porque daí eu ter essa possibilidade de ser um arquiteto que, igual eu te falei, casa... Eu tô fazendo agora, devo estar com 2 ou 3 projetos residenciais, é muito pouco, tem gente que faz aí 20, 30 no ano, eu devo pegar umas 2, 3 por ano, faço até mais empresas e casa pros bichinhos, entendeu? E pegando essa experiência com os animais, você vai levar também esse conhecimento para as pessoas inovarem suas casas, né? Eu acho, igual você falou. Integrar mais com a natureza, perceber a janela mais ampliada, né, olhando para o verde, para a árvore, né? Sim, o animal, ele sente espaço, às vezes, de uma maneira muito mais genuína, assim. É o que eu falei, ele não tá querendo aquele espaço só para ostentação. Ele quer aquele espaço para ele se sentir acolhido, para ele se sentir bem. Eu acho que, lógico, nós, como somos mais críticos e visuais, a gente quer também a parte estética, mas não esquecer dessa essência de você se sentir confortável no seu refúgio. E não esquecer que os seres humanos são seres animais. Sim, claro. Né? Não separar o ser humano da natureza. Às vezes dá vontade de separar, né? Eu falo assim porque tô falando se tem uns ali que é meio complicado, mas assim, eu acho que entender essas diferenças, assim como também as pessoas são bem diferentes uma das outras, e assim, acho que o trabalho do arquiteto é muito essa interpretação do indivíduo que você está trabalhando, saber das referências que ele te passa, ter repertório para oferecer novas possibilidades, porque nem sempre aquilo que ele vai te mostrar, tá? Ele vai chegar para você com um negócio, você vai falar que aquilo talvez seja a melhor opção para ele. Então, você não vai falar, não, simplesmente, não, isso não é bacana, isso é feio, ou isso não é válido. Não, você vai falar, olha, bacana, né, mas você já viu essa outra possibilidade? É muito parecido com aquilo, mas de repente vai ter um impacto ambiental menor, vai ter um gasto menor. Fazer as sugestões adequadas, né, eu acho que a gente precisa ter um repertório, eu falo assim, e tá sempre se atualizando, né? Sim. Eu falo assim, putz, eu preciso dar mais, eu vejo uma coisa diferente, eu falo, caramba, como eu não pensei nisso? Olha o que estão fazendo em tal local,
sabe, até a matéria que eu te passei, eu falei, meu, olha que eles fizeram, esse escritório na Itália fez, os caras Fantástico. pegaram, eles hackearam ou adaptaram uma impressão 3D e tiraram do solo do local, fizeram um estudo de morfologia da alvenaria, espaçamento, pra quê? Pra virar um colchão térmico, ou seja, não tem ar-condicionado naquela construção. Eu falei, Fantástico. caramba, eu queria ter tido essa ideia, como eu não pensei? É só copiar e colar. Não é, porque assim, eu acho que você tem que aprender com isso, mas aí criar seu caminho, Sim. né? Mas assim, eu acho muito legal isso, né? Eu olho com uma admiração, eu vejo escritórios assim, às vezes converso com outros arquitetos que, putz, que faz uma coisa diferente, que faz um projeto sustentável de qualidade, com valor estético. Eu sempre penso, como que eu posso também incorporar isso para mim, entendeu? Acho que a gente tem que replicar isso, né? Não olhar assim, não, eu fiz, isso é meu e é uma marca. Não, pensar como isso pode se expandir para outras pessoas para cada vez mais melhorar a qualidade da Exatamente. arquitetura e das cidades, né? Sim. A gente vive aqui numa cidade que, puxa, o potencial que tem Cotia, infelizmente, né, por essa questão da Raposo Tavares, que fica sobrecarregada e aí ela acaba sendo, assim, ela podia ser muito mais, entendeu? Ter melhor circulação da É uma cidade de interior, né? Ela está perdendo, a maioria das cidades no entorno de São Paulo estão virando uma grande São Paulo, né? Perdendo a característica de interior. Vai ter na conurbação, mas ao mesmo tempo tem essa via que é a Raposo Tavares, que trava muita cidade, vira aquela cidade dormitório, porque daí não tem benfeitorias e serviços que melhoraria, então evitaria muito desse trânsito também que tem da própria Raposo Tavares, que é até uma discussão, o pessoal da ETEC faz várias discussões, estão sempre conversando essa questão da Raposo Tavares também, meus colegas que quebram a cabeça ali quanto a isso. Mas é interessante também nessa questão das cidades inteligentes e sustentáveis e inclusivas, né? Sim. Fica aí a dica para os municípios, né? Tá aqui o Alessandro, especialista em sustentabilidade, né? Arquitetura sustentável, para criar uma cidade mais inteligente, né? Uma cidade mais humana, mais humanizada, junto com a natureza, preservando toda essa fauna, essa flora aqui da nossa Mata Atlântica, né? Fazer ambientes pensando nessa inclusão das pessoas com a fauna, com a natureza. Sim, então, eu acho que não dá para pensar num projeto, ele estanque com o entorno. Sabe? De repente, simplesmente eu vou fazer um empreendimento e não pensar como que isso afeta a questão de mobilidade, como que isso afeta o corte de árvores. Então, assim, acho que tem que pensar no conjunto, sabe, Stella? Não é uma bolha. E como as pessoas vão utilizar daquele espaço, né? É tão legal, por exemplo, você vai num projeto, assim, não é simplesmente estético, vai uma biblioteca e ver as pessoas utilizando de fato aquilo, usando aquele espaço, tendo projetos, assim, de inclusão dentro daquele espaço. É tão legal. Sabe, a comunidade tem que utilizar o espaço. Um exemplo, né, que eu vejo que foi bem sucedido aqui no Brasil, você tem o MASP. É um marco, né, da Paulista, né, um cartão postal, mas muita gente pensa no museu que tem lá dentro. Muita gente nunca entrou no museu, mas você já pensou que o vão do MASP acontece muita coisa ali, que as pessoas conhecem o MASP muito mais pelo vão do que porque tem dentro do museu? A feira, né? Utilizou aquele espaço. Corrida, encontros que as pessoas têm, dates. Então, se você para e pensa assim, legal, o que tem lá, valor cultural, inestimável, mas assim, quantas pessoas de fato têm acesso sabe, o que tem lá dentro. E o que chamou foi a arquitetura, né? Então, assim, aquele pórtico, né? Então, assim, eu acho que nesse quesito a Lina foi fantástica quando fez aquele projeto, entendeu? E aí você fala que uma arquitetura de qualidade, ela é temporal. Isso mesmo. Né? Você vê o MASP, putz, até hoje é uma obra maravilhosa. Uma referência, né? Então... Fantástico. Eu acho, tipo, você vai lá na Marquise do Ibirapuera também, você vê toda aquela fluidez, como ela interliga os prédios, você fala, nossa, aquilo é poesia com espaço, sabe? Isso. Você fala assim, é um poema, assim como você pega assim uma boa música, você entendeu? É isso, e a arquitetura também é isso, ela tem esse potencial, sabe? E a partir do momento que eu falo, né, ali é uma materialidade, mas quando você pensou o projeto, para mim ele já existe. E é muito frustrante quando ele não está construído, edificado, porque é o sonho do arquiteto que eu falo assim... ver materializado. Eu falo assim, acho que a minha grande expectativa que eu fico é ter um outro projeto que eu olho assim e falo, nossa, que orgulho disso construído, sabe? Seja uma pequena casa, seja um empreendimento grande, mas eu falo, meu, é muito legal quando aquilo é edificado, é feito, seguiu o projeto, manteve as características, né? Acho que essa é a grande realização do arquiteto, sabe?
É fundamental, Sim, é fundamental. Que o cliente siga também as instruções, né? Nem sempre, entendeu? É que eu falo assim, às vezes a gente também como arquiteto tem que dar um pouco de choque de realidade, tá? Tem que falar pra ele que às vezes ele quer algum material e fala, putz, meu, tem um custo, tem você entendeu? A pessoa não pode se iludir, tem que saber que tem que ter um cronograma organizado disso, tem que procurar mão de obra que consiga executar com qualidade, então isso é muito importante, mais até do que o arquiteto, é alguém que consiga ler o projeto e executar ele conforme o projeto, então isso também é um caminho, né, é um caminho árduo, e assim, às vezes a pessoa vai pensar, será que com tanto eu faço a casa? Às vezes a gente tem que ser realista, fala, não, você não vai conseguir, você entendeu? Por quê? Porque senão vai ficar muito aquém daquilo que você idealizou, e a pior coisa que tem é você ter expectativa e frustrar sua expectativa, entendeu? Então a gente também tem que alinhar as expectativas do cliente. Às vezes o cliente chegar com você com uma opção, você fala, meu, vamos partir por outra opção, senão você não vai materializar isso. Também tem tudo isso também, né? Muito bom, excelente. Olha, agora, Alessandro, eu gostaria que você fizesse as suas considerações, né, de um projeto ou uma dica do que é arquitetura sustentável para você, assim, um conceito. Bom, arquitetura sustentável para mim é uma coisa que é primordial na construção, tá? Então, às vezes a gente pensa assim, como que eu vou incorporar isso nas boas práticas de uma construção? Primeiro passo é o quê? Pensar nos materiais que você vai utilizar. Se esses materiais têm um selo de qualidade, procedência desses materiais, tá? Mesmo que a gente desenvolva só o projeto, às vezes eu não estou fazendo o gerenciamento, o acompanhamento da obra, a gente tem que indicar os fornecedores que trabalham com esse tipo de material. Deixar o cliente ciente disso. Tá? Então o cliente pode de repente falar assim, olha, Alessandro, bacana, eu acho que esse material é legal, porém ele é mais caro. Mas aí não é simplesmente acabar nisso, porque às vezes eles vão muito na questão do preço, né? Ele quer a estética bacana, bonito com o resultado final. Mas você falar como que aquilo é importante no processo da construção, como aquilo é um material de uma qualidade maior, se mostrar as possibilidades e como que aquilo melhora a qualidade da construção final dele. Você entendeu? Porque é igual uma roupa. Às vezes você vai lá, putz, eu vou comprar uma roupa mais baratinha e tal, porque é mais barato e eu vou estar tão bonita quanto, mas aí você vê que a qualidade é questionável, ela tem uma durabilidade menor. A casa também é isso. Se você pega um material, às vezes, que não teve um processo de fabricação com uma qualidade de excelência e pensando em respeitar a natureza, o resultado final é o quê? Uma construção no macro deficiente, tá? E aí a gente fala assim também, e isso vai em tudo. E aí você também, no projeto, tem que especificar vários e vários fatores para melhorar e diminuir gastos. Então, quando a gente fala utilizar energia solar, reuso de água, telhado verde, tudo que você puder incorporar nessa construção, para o quê? Para essa construção ser uma construção mais agradável, tá? Não é só estética, mas mais agradável. Exatamente. E aí, quando a gente para e pensa a questão de custo, explicar para o cliente que esse custo ele vai ser diluído com o passar do médio e do longo prazo, entendeu? As pessoas são muito imediatistas, então elas vão falar assim, olha, se eu ia gastar, por exemplo, 800 mil nessa casa, com esses aparatos que você estava colocando, vai ficar 950 mil. Mas aí você tem que explicar para ele que isso vai se pagar em 7, 8 anos, você entendeu? Então, assim... Mas, que é o caso da energia solar, né? Sim, aí você precisa que seus parceiros e você também tenha o conhecimento para mostrar esses dados concretos, né? Porque o cliente ele quer números, mas como que você comprova isso? Então tem um pouco disso, sabe, Stella? Então a sustentabilidade que a gente fala não é mais uma coisa assim, de alta tecnologia na construção civil, não. É necessidade. É necessidade. Hoje em dia, quando você faz um projeto, tem que ter reuso de água, tem que ter a questão da energia solar, entendeu? Então é obrigatoriedade, você entendeu? Quando a gente pensa no projeto, é lógico. Aí a gente vai extrapolando. Hoje a gente está falando da questão da impressão 3D. Cara, tem que ter um estudo mais apurado, ver quem trabalha com isso, ver se a gente consegue incorporar alguns elementos mais naturais para impressão 3D. Bom. Eu não vou pegar só usar tipo uma espuma de poliestireno expandido. Vamos ver se eu consigo trabalhar aqui com solo cimento na impressão 3D. Você entendeu? Ver esse fornecedor que trabalha com isso, ou vamos resgatar aquela questão da taipa novamente, né? E trabalhar ela com uma forma um pouco diferenciada para dar uma estética bacana também, não só pela questão... É qualidade de vida, né? Então, assim, qualidade de vida. Resgatar um pouco isso nessas técnicas construtivas mais tradicionais, mas usando a tecnologia. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Eu, como arquiteto, eu preciso melhorar isso, preciso estudar e preciso incorporar isso no meu projeto. E, ao mesmo tempo, os construtores, né, trazendo isso, a gente vai ter um diferencial muito grande, sabe? Voltar às raízes, mas com a tecnologia. Esse é o grande desafio da sustentabilidade,
né? E da arquitetura também, ela vai fazer esse elo de pegar, assim, a questão de práticas mais tradicionais e locais, que daí a gente está respeitando a nossa cultura. Isso, a cultura local, né? É isso, você falar entendeu? a mesma linguagem. É isso, sabe? Então, por exemplo, outro exemplo, né? Quando a pessoa fala assim, nossa, você está fazendo uma construção em madeira, você está agredindo a natureza, está cortando árvore. Ele não pensa que essa árvore às vezes é certificada, que tem reflorestamento. Então, assim, tem que mostrar para ele que é o contrário, que a emissão de carbono, quando você está utilizando uma construção dessa, pode ser muito menor. Então, esse tipo de coisa você tem que ter um certo embasamento para não falar só da boca para fora, entendeu? Exatamente. Mostrar isso. E aí vai ser um trabalho de formiguinha, vai ter que colocar isso pro cliente para ele entender isso, sabe? Então você vai ter que estar sempre mostrando essas informações, passando. Então a gente tá indo por esse caminho, mas vai ser gradativo, não vai ser assim de uma hora para outra, sabe? Acho que antes, Estela, as coisas eram um pouco mais lentas, hoje é muito acelerado. Então você fala assim, putz, de inteligência artificial, impressão 3D. Então, eu às vezes tô patinando em um BIM, uma coisa, e o pessoal já tá indo em outra coisa, sabe? Eu ainda tô... Casas inteligentes. Entendeu? Né? Então, assim, como que eu vou trabalhar tudo isso? Então, assim, é um trabalho árduo, assim, mas tem possibilidade, sabe? Eu acho que a gente tem que correr atrás, sim, e trazer essas soluções para o cliente. Perfeito, perfeito. Nossa, quanto conteúdo, Alessandro. Muito bom, gratidão por ter participado desse podcast Consciência Ecológica. Obrigado pelo convite. Que maravilha, é sempre Alessandro. bom falar sobre a parte da arquitetura. É apaixonante. É apaixonante. E quando a gente consegue fazer um projeto bacana e sair do papel, é mais ainda. E quando a família fica feliz, então, mais ainda. É o que eu falo, né? Às vezes eu faço um projeto de um macro, né? De um aviário, eu erro a medida do quarto do bebê lá em casa, minha esposa quer botar dormir no sofá, mas no final dá certo. Manda um beijo pra ela. Beijo pro amor, pra Camila, pro Teozinho, daqui a pouco pra Isabela que tá vindo. Parabéns, papai. Então tá bom, construindo lares felizes, hein? E sustentáveis. Vamos lá, já pego meu menino assim, já ponho ele no iPad pra ir treinando pra me ajudar no escritório, meu estagiário. Perfeito, muito bom. E ele vai trazer muitas ideias boas pra você. Olha a equipe aí, hein? Ajudar, né? A fonte da juventude, trazer umas novidades, né? Isso aí, sempre pensando na natureza. Gratidão, Alessandro. Muito obrigada. Agora eu vou finalizar com uma frase aqui da consciência, né? Um ser humano é uma parte limitada, espacial, temporal, do todo. O que chamamos de universo? Na verdade, não. Essa foi uma frase de Albert Einstein, que ele falou que o ser humano, ele experimenta a si mesmo e seus sentimentos como separados do resto, que é tudo isso que a gente comentou aqui agora. E isso tudo é uma ilusão de ótica para a sua consciência, porque o todo é tudo. Por isso que a casa, ela precisa estar integrada com a natureza, né? O nosso lar, o nosso verdadeiro lar é o nosso planeta, né? Então nós precisamos interagir com ele, preservar, saber viver em conjunto, porque essa ilusão de ótica de que nós estamos separados já existe, né? Há muitos anos que a gente pensa que o ser humano está separado da natureza, mas não. Nós estamos num contexto só, um planeta. E com o nosso Sol, que nos nutre, né, e que traz toda a vida e toda a existência. Gratidão, pessoal. Continue conosco na Consciência Ecológica, todos os domingos, né, às 9 horas da manhã, através da Rede Tríade Multimídia. Até mais. Gratidão.